Olá, pessoal. Continuando aqui com a nossa série de vídeos. Nessa série de vídeos, para quem não pegou as outras, a gente está falando sobre a potencial mudança do marco regulatório em transfer pricing no Brasil, seguindo, né, a tendência é que ele siga o modelo internacional. E a gente está conversando com diversos especialistas, pessoas que têm experiência prática no assunto, né? E nessa sessão eu estou com a Priscila, que trabalha no Pinheiro Neto, e não conheço há tanto tempo, mas a gente compartilhou uma mesa de debate na GV, em que a gente estava falando exatamente sobre esse assunto, achei bastante interessante, e ela vai compartilhar um pouco com a gente aqui. Priscila, pode se apresentar um pouco para o pessoal que não te conhece? Claro. Igor, obrigada pelo convite. A gente se conheceu naquele debate da GV e foi tão interessante porque a gente tinha posições muito similares a respeito do assunto. A minha experiência com preço de transferência é bem peculiar, né? Porque eu comecei a minha carreira aqui trabalhando com preços de transferência no Brasil, métodos tradicionais, margem fixa, e em um determinado ponto da minha vida eu mudei para a Europa, fui trabalhar com preços de transferência e caí lá nesse esquema arm's length, totalmente um framework diferente, e tive que aprender a lidar com isso. Então, eu imagino que a minha experiência seja um pouco o que vai viver o contribuinte e a própria autoridade fiscal naquele dia seguinte da adoção dos métodos internacionais aqui no Brasil. Então, acho que é muito nesse contexto que eu queria trazer uma reflexão. Joia, joia, não, perfeito. É exatamente por isso que você está também aqui. É importante, eu acho que é importante, que também vivi essa realidade, mas na Alemanha e na Suíça, também numa visão totalmente diferente da brasileira. Acho que isso é bastante rico e queria que o pessoal também tivesse um pouco dessa visão. Nas nossas conversas, eu achei muito interessante quando você comentou da experiência que você viveu na Itália, que naquele momento estava passando também por um momento interessante de adoção, digamos, mais prática, né, do TP, vamos colocar assim, modelo internacional, né? Então, acho que isso seria muito legal para quem está ouvindo, assistindo, conhecer um pouco mais da sua experiência, porque com certeza vai agregar na discussão aqui brasileira nossa. Pois é. Quando eu cheguei lá foi mais ou menos em 2010. E qual que era o cenário lá em 2010? A gente tem que lembrar que a Itália é uma das fundadoras da União Europeia, né? Então, todos esses princípios do arm's length, essa ideia do preço de transferência OCDE, de certa forma, isso já existia lá. Na verdade, já tinha na legislação. Eles têm lá um decreto presidencial que tem efeitos de lei, onde eles colocam claramente que se você tiver uma transação com parte relacionada em uma condição diferente de mercado, aquilo está sujeito a ajuste. Fala que para apurar o preço de mercado, o essencial, o que eles preferem é que você adote uma espécie do nosso PIC, né, o CUP, que é buscar, então, transações similares ou suas mesmo com terceiros ou entre terceiros e comparar o preço, mas eles sabem que nem sempre isso é possível. Então, existia lá uma circular, na verdade, um documento da própria autoridade fiscal, onde ela relacionava os métodos da OCDE e até colocava ali um ou outro safe harbor para transações, tipo, por exemplo, o pagamento de royalties. Mas era basicamente isso, quer dizer, você tinha ali os métodos descritos numa espécie de circular, um documento administrativo, mas existia uma dificuldade muito grande, eu acho que das autoridades fiscais, na prática em controlar esses preços. Porque eu acho que em todo o sistema, obviamente o ideal é você ter um máximo de segurança jurídica, quer dizer, você saber que está na lei, vai ser daquele jeito, ninguém vai te questionar, mas isso na prática é impossível com preço de transferência, porque não é uma ciência exata, é uma matéria econômica. E para você chegar num preço de mercado, você tem que fazer uma série de ponderações. Então, você vai lá comparar a sua margem com a margem de outro distribuidor, tem uma série de questões. Quer dizer, eu vou comparar com outro distribuidor que está no meu país ou está num terceiro país similar, também é aceitável. Quando eu for olhar os resultados dele, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os últimos 3 anos ou os últimos 5 anos? O que é melhor? Ah, mas se ele tem uma estrutura jurídica diferente da minha, pode ser que ele tenha mais despesas administrativas, eu vou fazer algum tipo de ajuste nos resultados que eu achar? Então, tem aí uma série de ponderações que quem está aplicando o método vai adotar. E não necessariamente uma terceira pessoa adotaria aquelas mesmas premissas, muito embora você esteja partindo de um princípio comum, de um método comum.
E qual foi a conclusão que eu acho que as autoridades fiscais chegaram, até porque essa era uma discussão que vinha vindo na União Europeia. Quer dizer, como é que eu consigo chegar para essa discussão com a sociedade que está aplicando o método, que entrou nessa transação com parte relacionada, mais bem informado? Como é que eu consigo deixar essa aplicação um pouco mais justa? E eles apostaram muito na questão da documentação. Então, o que aconteceu? 2010, que foi o ano que eu cheguei, foi o ano em que eles soltaram a seguinte medida: olha, a gente quer entender um pouco melhor quais são as transações que vocês estão tendo com partes relacionadas. Então, eu gostaria que você, contribuinte, me ajudasse a entender o seu negócio. Vamos preparar, então, uma documentação de preços de transferência que seja o mais detalhada possível para que eu tenha um entendimento do seu negócio, de quais são as premissas das quais você partiu quando você analisou as suas transações, para que eu possa chegar para discutir com você partindo de um princípio comum. E aí a gente vê se o resultado é razoável ou não. Quando você me der, obviamente, essa documentação, você tem dois efeitos. Por um lado, é a sua oportunidade de você discutir com a autoridade fiscal, de você mostrar o seu ponto de vista e mostrar que o que você fez é bastante razoável. Por outro lado, a dificuldade que você tem é que a mesma documentação que você vai entregar pode ser usada pelo fisco contra você, se eventualmente ele achar que tem alguma coisa que está errada. Então, como é que foi feito para que o contribuinte tivesse essa vontade de contribuir, de ir lá, dividir a sua documentação e preparar uma documentação que desse uma clara visibilidade à autoridade fiscal do que estava acontecendo? Foi dada uma proteção para o contribuinte, falando o seguinte: olha, você vai preparar essa documentação, esse é o modelo que eu espero que você siga nessa documentação, e se eu achar, depois da análise dessa documentação, que o que você aplicou não é o mais correto, não está em linha com o que deveria ser feito, eu posso até te autuar, mas você não vai pagar nenhuma multa em razão da minha autuação. Então, foi excluída toda a parte de penalidades administrativas. A parte de penalidades, a parte penal mesmo, que você eventualmente pode ter se você tiver um dolo, uma evasão, isso não foi tirado. Mas a parte de você realmente ter uma multa administrativa, aquilo era completamente cancelado. E acabou virando para as sociedades uma espécie de carimbo de boa-fé. Poxa, tá bom, eu tenho a opção de fazer ou não essa documentação. Mas se eu não fizer, primeiro, eu estou perdendo a oportunidade de explicar o meu ponto de vista antecipadamente, de ter uma discussão construtiva com a autoridade fiscal, e ainda pode ficar uma imagem de que eu não sou um contribuinte tão cooperativo. E o desafio também que eles enfrentaram foi: poxa, como é que eu faço essa documentação ser apresentada de um jeito que ela seja detalhada, mas também não signifique um ônus excessivo para o contribuinte? E eles partiram do pressuposto que é o seguinte: poxa, a mesma necessidade que eu tenho, a autoridade fiscal da França tem, a autoridade fiscal da Inglaterra tem, a da Alemanha tem. Então, já na Europa existia um consenso, uma determinação de se criar uma documentação única para preços de transferência na Europa. Então, assim, vamos partir das mesmas informações, do mesmo background, até para evitar assimetria de informação. Quer dizer, a mesma informação que eu vou precisar, a minha contraparte, a autoridade fiscal do outro lado, também vai querer. Então, é até uma segurança para os governos você ter uma documentação que ela se fale, né? Que eu tenha a mesma informação que você para poder julgar. Então, acho que o contraponto foi: tá bom, vamos querer uma documentação que seja detalhada, mas que ao mesmo tempo eu também não faça o contribuinte inventar a roda. Ele já tem alguma coisa que está pronta, ele tem alguma coisa que foi usada no outro país, vamos estabelecer critérios comuns. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para a nossa reflexão. Se a gente realmente for por uma linha do arm's length, adotar isso no dia seguinte, obviamente a gente não vai ter toda a segurança perfeita de que vai sair tudo, que nunca vai ter nenhum questionamento. O que eu preciso estar é preparado e documentado para argumentar com o fisco o que é que eu fiz e por que eu fiz. E para estimular o contribuinte a fazer isso, eu acho que seria muito interessante estabelecer também algum tipo de proteção, como foi dada no exterior. Quer dizer, eu vou estimular, se você me apresentar a documentação nesses moldes, e aí o fisco pode até dizer: olha, eu quero desse jeito, então eu quero que você me conte quais são todas as suas transações intragrupo, quem que participou dessa transação? Foi você, a empresa, sei lá, na Alemanha, por exemplo? Então me conta, qual que é a sua função? Qual que é a função dela? Que ativos você tem? Que ativos ela tem? Onde isso se insere no contexto das operações do grupo? Que método você aplicou? Por que você achou que esse era o melhor método?
Tá, você escolheu, por exemplo, o preço de revenda, que tipo de benchmark você fez? Quais foram as premissas que você usou? Então, eu acho que tudo isso é muito rico, e eu acho que ajuda na discussão, tanto do fisco, tanto do lado do fisco, como do contribuinte também. Tá. Eu estava ouvindo você falar e eu lembrei da época da Alemanha. Uma coisa que eu conversei com o Leonardo Castro em um outro vídeo da nossa sequência aqui, e a gente estava falando sobre o quão detalhado é a lei dos países, porque às vezes as pessoas ficam com a ideia de que, eu já ouvi isso, né, de que os países que aceitaram digamos, o padrão internacional copiaram e colaram o guidelines. Mas não é bem assim, né? Cada país tem a sua história, tem o seu contexto regulatório, e nos Estados Unidos é um artigo só, mas aí eu lembro, depois tem o regulations, tudo, né? Mas eu lembro na Alemanha que tinha algumas coisas que eu achava muito interessante. Que ele não é só um artigo, obviamente, tem vários artigos, tem um direcionamento sobre métodos. É legal que eles têm um conceito já na lei de empreendedor e quem tem risco limitado, porque eles já identificaram que essa distinção é bastante útil na aplicação. E também tinha na própria lei vários detalhes sobre a necessidade de documentação, mas os documentos que o contribuinte teria que ter em eventual fiscalização, para ele também não ficar perdido assim, tá, vai me pedir na fiscalização documento, qual tipo de documento? Então lá já tem bem claro. Na Itália era assim também? Então, foi Parecido? exatamente esse momento que eu cheguei, onde foi dada a clareza, olha, se você tiver esta documentação aqui, a documentação, eles pediam exatamente, olha, eu quero que no capítulo 1 você me descreva o grupo multinacional, eu quero que no capítulo 2 da documentação você me conte quais são as suas funções, o que você faz, quais são os seus principais ativos. Depois eu quero que você liste para mim todas as suas operações intragrupo. Depois eu quero que você desça operação a operação e diga em que contexto aquela operação entrou, qual foi o valor que você pagou. Eu quero ter as faturas. Eu quero saber, então, quais são as funções, os empregados envolvidos. Eu quero que você junte o seu benchmark, aquilo que deu suporte ao seu benchmark. Então, era bastante detalhado nesse sentido. E eu acho que, por um lado, você pode interpretar como um ônus, mas eu acho que isso gera também uma cultura muito interessante para a empresa, que é a de rever as suas políticas de preços de transferência de tempos em tempos. E abre um canal de comunicação que é muito interessante com o fisco. É algo que a gente não tem muito aqui, essa política de sentar e conversar, mas é algo que a gente vai precisar ter. Eu acho que é meio que o novo pacto social do preço de transferência, já que está na moda falar disso, né? Mas vai ser um pouco isso, quer dizer, sentar para conversar, discutir, e eu acho que é muito interessante quando você sabe o que a autoridade espera de você. Não é que ela vai vir no último minuto com uma coisa maluca. Se você já tem o seu benchmark feito, se você já sabe qual é a informação que ela quer da outra parte, que você vai ter que juntar a fatura, que você vai ter que ter um estudo, que você vai ter que ter o benchmark ali para explicar o que você fez, eu acho que você se prepara com antecedência, obviamente. E isso é muito rico, isso é muito importante para você evitar discussões depois. E se você tiver uma discussão que você já chega embasado, você não vai sair correndo atrás do documento. E esse foi o momento que a gente chegou lá, era muito interessante quando eu cheguei, que você chegava lá, você tinha empresa, você falava, gente, mas isso aqui existe desde 1990, desde 1990, bolinha, você não tem documento nenhum. E você tinha empresa que não tinha nada, absolutamente nada, porque na prática ela não tinha essa cultura de olhar o preço de transferência dela, de fazer o estudo. Então, eu acho que isso também cria para a empresa uma espécie de calendário, né? Quer dizer, olha, a cada 3 anos eu vou rever isso, essa é a documentação, e de estar pronto no caso de um questionamento. Então, isso é muito interessante. Acho que isso também te dá uma certa segurança, de saber o que está sendo pedido. Você não vai ter segurança do detalhe, mas você vai ter segurança da regra que você está seguindo, o que vai ser pedido, em que contexto você vai discutir. Então, acho que isso é o mais importante. Perfeito. Só para também fazer um paralelo, ver se eu entendi direito, né? A gente tem hoje no momento que o BEPS já aconteceu, né? Teve a ação 13 e já tem bem claro, hoje até mais mundialmente padronizado, o que tem que conter, digamos, no local file, no master file. Só que pelo que eu entendi, e é também assim na Alemanha, não tem só os capítulos, né? Ou o que tem que ter no documentation, mas também os documentos que dão suporte ao estudo, que Perfeito.
é até um pouco mais do que só ter os capítulos lá do local file. É mais ou menos por aí, né? Não, é por aí, porque na verdade o que eles querem? Não só você tem que ter aquela descrição, a organização dos capítulos, mas você já tem que ter organizado tudo no qual o seu estudo se baseia. Então, o documento de base ele tem que estar lá. Por quê? Porque a documentação ela se rege pelo princípio da boa-fé e pela completude. Então, se você tem boa-fé e se aquilo é completo, o que eu espero? Que você me mostre o documento de base. Então, quando você fala para mim, olha, foi isso, cadê a fatura que embasa? Cadê, então, ali o seu estudo, o seu benchmark? Então, existe, sim, essa relação do que você tem que ter, do mínimo que se espera. Perfeito. Excelente. Bom, a gente poderia ficar falando isso aqui com certeza horas, mas a gente tem um tempo mais curto, mas foi com certeza muito rico. Acho que o pessoal que vai assistir vai gostar bastante. Então eu aproveito e agradeço de novo a sua participação. É muito legal conversar com quem realmente sabe e viveu as coisas, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Priscila, pela sua participação. Imagina, o prazer foi meu. Um beijo grande. Até mais. Tchau.